Vamos mudar de assunto, falar de história. Vamos voltar a 500 anos atrás. Quero falar aqui com o Moacir Lacerda. Moacir Lacerda, para quem não sabe, é engenheiro, é membro do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, do qual eu também participo com ele. E foi fundador, junto com o Chico Lacerda, irmão dele, já falecido, do Grupo Acaba, que é uma das referências, né, culturais de Mato Grosso do Sul. Foi a primeira banda de música de Mato Grosso do Sul que espelhou o seu repertório exatamente na história de Mato Grosso do Sul. O Moacir, bom dia. Bom dia, Sérgio. Muito obrigado. Tá certo. Prazer falar com você. Satisfação. Moacir, você conhece esse livro aqui, né? O Rio por Onde Veio Garcia. É um livro do Conheço, sim. José do Couto Vieira Pontes. Bom, mas vamos. Eu estou mostrando aqui porque eu estou fazendo. Estou prestando assessoria voluntária aí ao movimento dos 500 anos. E eu acho que esse livro aqui é um dos, do ponto de vista da ficção, é muito importante. Ele completa aí, né, uma bibliografia enorme até porque o Garcia, o Aleixo Garcia, é muito mais, pelo menos do ponto de vista literário, é muito mais ficção do que não ficção. Tem muita gente que concorda com a existência do Aleixo Garcia, tem muita gente que não concorda, que acha que é uma lenda, que foi uma legenda e tal. Como é que você chegou, como é que o grupo que você lidera, né, nesse projeto de 500 anos, chegaram à conclusão de que o Aleixo Garcia não é apenas uma lenda? Bom dia, Sérgio Cruz. Aos nossos ouvintes também, é uma alegria estar com você aqui, principalmente para falar desse tema tão envolvente e importante também, e oportuno. Aleixo Garcia, os meus trabalhos musicais de pesquisa, eu sempre fiz em cima de conteúdos históricos, tá certo? Levantei as rotas das monções, tá certo? Que foi dali que descobriram o estado de Mato Grosso, os bandeirantes. Os meus trabalhos musicais de pesquisa, eu fiz sempre em cima de história, tá certo? E aí o seguinte, eu tinha desenvolvido um trabalho sobre Álvar Nunes Cabeça de Vaca, tá certo? Que foi um explorador adelantado, um espanhol, tá certo? Tem uma saga, uma vida intensa, registrada também, com vários livros já sobre Cabeça de Vaca. E eu tive a ousadia de fazer uma ópera musical. Compus ali 22 músicas e lancei nesse álbum, tá certo? Um álbum praticamente ainda está inédito no mundo, vai ser subido agora para as plataformas. E aí, prosseguindo esse trabalho, eu me deparo com... O Álvar Nunes chega aqui no Pantanal em 1544, e é ele que dá o nome de Laguna de los Charaés, tá certo? Ele era um pacificador, ele era o adelantado da Bacia do Prata, e aí ele, como pacificador, ele estabelecia uma paz com os índios guaicurus, e foi ele que começou a dar cavalos para os índios guaicurus, tá certo? É uma das hipóteses, e bem documentada. Prosseguindo o trabalho de pesquisa, eu me deparo com Aleixo Garcia. A história de Aleixo Garcia, resumidamente, ele era um tripulante, um marujo, de 3 caravelas de Juan Díaz Solís, que era uma expedição espanhola com o objetivo de descobrir uma passagem pelo sul da América do Sul para o Oceano Pacífico, tá certo? Saiu da Espanha em 1515, em 1516 descobriu o quê? O Estuário do Prata, hoje Estuário do Prata. Ele chega em Mar Doce. E aí, olha só, em 1516, ele entra no estuário e ali alguns nativos, praticamente ele é descobridor de Argentina e de Uruguai, tá certo? Solís. Ele vê alguns índios nativos acenando nas margens.
eram os índios charruas. Ele desce, tá certo? Desce com 8 homens e eles são mortos imediatamente ali. Tá certo? São mortos ali, e aí as 3 caravelas retornam para Portugal para o rei. Onde o Garcia, ela sofre naufrágios em Membipe, Santa Catarina hoje. Então ali entre lagos e lagunas há esse naufrágio. E aí Aleixo Garcia e alguns tripulantes que foram parte do naufrágio foram socorridos pelos Guarani Carijó, daquela região. Deu outra vez problema nesse... Alô, deu... Tá difícil, né, o índio? Tá difícil a nossa vida hoje aqui de manhã, né? Esse trava para cá, trava para lá. A gente chega no 5G, mas continua no EDG e não... Cadê? Não conseguiu restabelecer aí o contato com o Moacir? O celular do Moacir, né? Ô, Moacir, segura seu celular. Arruma aí, não bate a mão no celular, rapaz. Bom, eu tô curioso para saber do Moacir. O formato desse projeto dele para o Cabeça de Vaca ele transformou numa ópera, né? Quero saber em que ele vai transformar o Aleixo Garcia, como é que vai ser o projeto do Aleixo Garcia. Que a gente pensa uma coisa, mas de repente ele vai fazer também uma ópera, ele vai fazer uma coleção de artigos. Então, quero saber quem é que está envolvido. Sei que o Gilson Martins, meu amigo antropólogo, está envolvido nesse projeto. Tem outras pessoas, né, interessadas que estão desenvolvendo esse projeto. É interessante que a gente conheça, né, porque o que a gente tem de cultura aqui, de conhecimento, que vem lá de Cuiabá, né? Como se Cuiabá fosse a primeira cidade do oeste brasileiro. Não foi, em verdade. Antes de Cuiabá, houve aqui Santiago de Xerez, houve o sul, né? O sul foi descoberto bem primeiro que o norte. Então, essa história é o que o Moacir está tentando contar no seu projeto. Então, agora eu estou curioso para mostrar para aquelas pessoas que acompanham esse programa exatamente o formato desse projeto do Moacir, para que as pessoas possam, né, se inserir, possam interagir, possam ter um compartilhamento desse projeto para divulgá-lo, para torná-lo conhecido e popular aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Conseguimos, ô índio? Hã? Não conseguimos? Vamos lá. Alô? Alô? Tá, o áudio tá bom. Tá Tá bom então, bom. Sérgio? Moacir, não toca no celular, deixa o celular à vontade aí, tá? Numa boa. Tá bom. Viu? Ô, Sérgio, então é o seguinte. Deixa eu, olha só. Então, a convivência de Aleixo Garcia com os índios Guarani e Carijó, ele descobre peças de ouro, e aí pergunta, os índios falam, vieram da cidade de Pedras, tá certo? Os caminhos, eles sabiam o caminho para chegar nessa cidade de Pedra, que é o caminho de Piabiru. Então, Aleixo Garcia convive 8 anos, se casa, tem filhos, tá certo? E ele se torna um líder. Em 1524, ele lidera 2.000 índios guaranis para essa travessia, para chegar na cidade de Pedra, que é o Império Inca, tá certo? E para chegar no Império Inca, ele pega o caminho de Piabiru, que era uma rota bioceânica, tá certo? Uma rota Tupi-Guarani-Inca, tá certo? E aí atravessa o estado de Santa Catarina, do Paraná, passa por Mato Grosso do Sul, ele pega o Rio Miranda, desce no Amazonas, desce lá no Rio Paraguaio,
ele descobre o Paraguai, a Bolívia e chega na fronteira sul do Império Inca, perto de Potosí. Então, olha só, essa história por si só já era uma grande epopeia. Então, a partir daí, eu comecei a fazer uma pesquisa, um trabalho musical histórico em cima de Aleixo Garcia, a Jornada Épica, não é isso? E aí eu fui buscando... Se eu te interromper para saber o seguinte, essa história, por exemplo, o Aleixo Garcia, o que você sabe, essa história é uma história documentada, tem relatos, tal, ou apenas lenda, legenda, hipóteses? Como é que é essa história do Aleixo Garcia? Que tem muita gente que contesta, não? O Aleixo Garcia foi uma lenda. E eu procurei o seguinte, esse livro aqui é um livro de Mário Monteiro. Esse livro foi publicado em Portugal em 1923. E aqui fala do descobridor do Paraguai e Bolívia, Aleixo Garcia. Essa foi publicação em Lisboa, tá certo? É a publicação que eu tenho mais antiga. Embora Domingos de Martinez Irala, ele fala de Aleixo Garcia. Em 1542, o Cabeça de Vaca, no seu livro Comentário de Naufrágio, fala do Garcia. Os índios relatam para a Cabeça de Vaca. O Instituto de Mato Grosso, Instituto de História de Mato Grosso, tem esse livro sobre Aleixo Garcia. O nosso Instituto Histórico também tem relata aqui sobre Aleixo Garcia. Então nós temos uma farta referência, não somente em livros, tá certo? Mas também em publicações. E se você buscar os documentos, aparece esse personagem, tá certo? Agora, ele não deixou nenhum registro dessa viagem, porque ele não fez essa jornada a mando de Portugal nem de Espanha. Foi o interesse pessoal dele. E pela liderança que ele pegou os índios guaranis carijós e fizeram essa travessia. Então ele chega no ele retorna... Fala. Moacir, e esse formato, que formato você vai dar a esse projeto? O primeiro projeto que você fez, do Cabeça de Vaca, você fez uma ópera, não foi o resultado, o resultado final do seu trabalho foi uma ópera. E agora, o que você pretende fazer com Aleixo Garcia? Não, olha só, a mesma experiência que eu tive com Cabeça de Vaca é o seguinte, a data do 1524 para hoje, 500 anos. Daí surge o quê? Já não era mais um trabalho simplesmente musical e histórico. Aí entrou um trabalho também, comecei a buscar parceiro. O professor Gilson Martins, isso, um arqueólogo com dezenas de livros publicados, um professor com pós-doutorado. Então esse homem, ele se soma. E ele traz também, ele advoga essa data. Então, quando ele viu essa data que eu levantei dos 500 anos, ele falou assim, eu tenho tantos livros publicados informando essa data, eu não tinha percebido, não saquei os 500 anos. Então, ele forma e apresentamos um projeto, então, inicialmente para o secretário de Cultura, o secretário Marcelo Miranda, como muito bem recebido ali, compreendeu a importância, e nós temos um ciclo de debate, e o que eu fiz foi o seguinte, traduzir essa história em música. Só que coloquei, tem a música MS 500 anos, tem Mar Dulce, tem a música sobre o Império Inca, não é isso? Sobre o genocídio também dos povos originários, eu vou abordando todas essas questões. Então, é um trabalho histórico e musical também ao mesmo tempo. Então, traduzir isso já está subindo para as plataformas também. Tá? Então, estou continuando o meu trabalho que eu sempre fiz, que foi a parte de contar a história de maneira mais suave. E essa proposta que nós levamos,
até para o governo do Estado, no sentido de aproveitar essa data, tá certo? Essa data do MS 500 anos, isso fortalece a nossa identidade. Isso fortalece a nossa identidade e nos dá também, nos coloca entre os estados mais antigos do Brasil. O São Paulo começou a passar lá Martim Afonso de Souza em 1530. Então, Mato Grosso do Sul está... E uma outra coisa também, Mato Grosso do Sul, ele se torna o centro das nações da América do Sul. Então, a partir daqui é que foram descobertos Paraguai e Bolívia, foram descobertos Chile, Peru e assim por diante. Então, aqui é o berço. Daqui, uns anos depois, os que subiram, certo? O Rio Paraguai para descobrir ouro lá em Cochipó, e fundar Cuiabá. Tá certo? Então, Mato Grosso do Sul ganha uma importância estratégica e histórica, tá certo? Para o Brasil e para a América do Sul. Então, daí, só esse fato é relevante. Essa história precisa ser contada de maneira... através de um livro infantil, ilustrado, para ser distribuído maciçamente, porque se você passa essa história para todas as crianças e professores começar, Mato Grosso se firma como certo, marca como um estado de grande projeção, de uma relevância histórica, não somente para o Brasil, mas também para a América do Sul. Quer dizer, essa história infantil e outros formatos de mídia que você tem para a função para a evolução, para a aplicação do projeto, já estão mais ou menos encaminhados. Você já tem, vamos fazer uma história em quadrinhos? Como é que está? Como é que está isso? Nós apresentamos. Veja bem, nós estamos procurando parceiro. O primeiro parceiro que buscamos foi o quê? A Fundação de Cultura, e ficou de levar para o governador. Tá certo? Isso é muito relevante para o próprio governo. E uma outra coisa, aí nós propusemos ali, além do ciclo de debates nas principais cidades, nos centros universitários, aberto para discutir essa questão, a questão do Mato Grosso do Sul, 47 anos, como você abordou no seu livro, que a fundação política, a criação política do Mato Grosso do Sul, mas Mato Grosso do Sul também tem o quê? Uma data histórica, assim como tem uma data arqueológica também, não é isso? Então aqui já habitavam os índios guaranis por mais de 10, 12 mil anos, mas 500 anos atrás chega o primeiro europeu a pisar em Mato Grosso do Sul, e a partir daquela data sempre foi passagem para descobrimento das nações da América do Sul, e também firmar esse nosso território aqui. Então, olha só, apresentamos o ciclo de debate, a publicação de um livro infantil ilustrado, tá certo, para ser distribuído maciçamente, para que os professores das redes do ensino fundamental também falem dessa história, não é isso? E dessa forma, essa marca vai se consolidando. Aí vai deixar de ter essa confusão sobre, Mato Grosso do Sul. Não, Mato Grosso tem 500 anos. Isso é questão que, de uma geração, você muda. Então, a questão de mudança é agora. Tá certo? Então, porque Santa Catarina, Paraná já estão usando os 500 anos. Já estão usando também a rota bioceânica, o caminho de Piabiru, como roteiros turísticos. E Mato Grosso do Sul, e o próprio caminho de Piabiru é a própria rota bioceânica, que une o Atlântico ao Pacífico. Então são temas interligados que precisam ser divulgados, e com isso projetar o nome de Mato Grosso do Sul internacionalmente, porque essa história é fabulosa, não é isso? E o meu papel como historiador é traduzir isso numa linguagem musical. Sabemos que através da poesia, da música, uma história pode ser assimilada com facilidade. E nós fizemos com Cabeça de Vaca, e sempre fiz isso nas minhas canções também, e nos festivais que nós sempre participamos também, entendeu? Então é um trabalho abrangente, de grande importância,
de relevância para Mato Grosso do Sul. Até fica uma sugestão para a Assembleia Legislativa criar a medalha dos 500 anos para ser outorgada para os historiadores, as personalidades principais de Mato Grosso do Sul, que é uma honraria. E com isso você vai projetando o nome do Estado nacionalmente e internacionalmente também, já que os outros países estão comemorando. Lá no Paraguai, as universidades nacionais do Paraguai já fizeram o ano acadêmico, abriram o ano acadêmico com a história de Aleixo Garcia, Caminho de Piabiru, tá certo? Descobrimento do Paraguai, os 500 anos, tá certo? Também com os índios guaranis. De certa maneira, foi que começou a povoar toda essa região aqui. Não é isso? Então um trabalho de grande importância. Moacir, quer dizer que nós podemos considerar o Aleixo Garcia o nosso Pedro Álvares Cabral. Agora, uma outra coisa, lá no Paraguai, como é que é o Aleixo Garcia no Paraguai? Como é que ele é tratado no Paraguai? É um herói paraguaio? Ou lá no Paraguai ele está igual está aqui no Brasil, está nessa fase de descobrimento do Aleixo Garcia? Olha só, no Paraguai ele é aceito como o descobridor. O descobridor do Paraguai é Aleixo Garcia. Tanto é que as universidades já estão comemorando os 500 anos, na abertura do ano acadêmico. Não é isso? Então no Paraguai é aceito, não é isso? E dessa forma, e o Império Inca também está registrado na história, porque através de Aleixo Garcia, e no retorno, ele manda, junto com alguns que vieram na frente, as peças de prata. E essas peças de prata chegaram na Espanha. A partir daí começa toda uma corrida, depois de 1524, começa uma corrida ao ouro do Peru. E foi aí que Francisco Pizarro, em 1532, consegue entrar no Peru e assassinar Atahualpa, tá certo? E aí começa a desmoronar o Império Inca. Não é isso? Então, de certa maneira, o fato de Aleixo Garcia, ele está registrado em inúmeras publicações internacionais. Até se você abrir a página do governo do Estado, olha só, hein? Se você abrir a página do governo do Estado e aperta no item História, você vai ver tudo isso que eu estou falando aqui. Só que essa informação, ela está escondida, está na própria página do governo atual. Não é isso? Então não é uma história fictícia, porque está escrito lá também. Só que agora nós temos o quê? Alguns livros de referência. E qual é o meu debate? Levar isso num ciclo de debate para as universidades, para que novas teses acadêmicas, novos estudiosos possam aprofundar esse estudo. E dessa forma, a gente vai contribuindo o quê? Para a consolidação da história do nosso Estado. O que eu estou fazendo é apenas um ponto inicial. Moacir, falar um pouquinho mais dessa estrada de Piabiru e a sua relação, por exemplo, com a Bioceânica. Existe um roteiro por onde passou, né, o Aleixo Garcia nessa sua trajetória aí de bioceânica, de Atlântico para o Pacífico. Há alguma relação, por exemplo, com essa estrada hoje, com essa bioceânica de hoje, com a estrada de Piabiru? Como é que é essa... Piabiru é o caminho do sol, tá certo? É o caminho da trilha da grama amassada. E aí o seguinte, essa trilha saía de Canané, em São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Tudo isso aqui era mapeado. Então existiam rotas aqui. Isso aqui são caminhos, o quê? Caminho praticamente de 2 metros assim de largura e que conduziam ali. Então veja bem, eles era permeável por todo o nosso território. Então esse caminho provável, Cabeça de Vaca usou esse caminho, tá certo? Quando ele sai também de Santa Catarina, chega em Foz do Iguaçu e chega até Assunção. Só que Aleixo Garcia, em 1524, passa por esse caminho, porque esse caminho era dos índios, dos povos originários. Tá certo? Somente os índios poderiam...
conseguiam sobreviver numa floresta. Qualquer outro povo não tinha como sobreviver na floresta. Sabia onde tinha água, onde tinha os alimentos, assim por diante. Então, Aleixo Garcia, esse caminho sai, o percurso de Aleixo Garcia sai de Santa Catarina, atravessa Santa Catarina, Paraná. Quando chega em Guaíra, antiga Sete Quedas, ali ele atravessa para chegar no rio Paraná. Sobe o rio Paraná, entra no rio Iviema, já em Mato Grosso do Sul. Do rio Iviema, caminham a Miranda, olha só, até o rio Miranda. O rio Miranda, de novo, chegam em Albuquerque, tá certo? Ali desemboca no rio Paraguai. E do rio Paraguai eles descem. Esse é o trajeto, um dos trajetos. Desce o rio Paraguai, não é isso? Descobre o Paraguai, entra no rio Picomayo, já em território paraguaio, e vai até a Bolívia, perto de Potosí, tá certo? Ele não vai até Potosí, ele chega até a Bolívia. Então, de certa maneira, esse é um dos que os historiadores levantam. Então, no caso de Paraná e Santa Catarina, eles fazem muitos inquais sobre isso como roteiro turístico. Ao Mato Grosso do Sul nós temos um roteiro turístico ainda para ser explorado da própria retirada da Laguna. E existe o quê? Existe um mercado mundial sobre esses roteiros. Quando você abre um roteiro turístico, você provoca também um desenvolvimento local de toda a economia, tá certo? De certa maneira, com relação à parte artística também, tá certo? Então, olha só, então esse roteiro da retirada da Laguna seria altamente viável. De Piabiru também, passando por Iviema, Paraná, tá certo? Miranda e o Rio Paraguai também é outro roteiro. Então, veja bem, essas coisas estão todos documentados, não tem como negar, tá certo? E o próprio Paraguai, ele comemora os 500 anos. Está comemorando os 500 anos. Então, Mato Grosso do Sul tem esses 500 anos e é relevante que nós levemos essa data histórica e não deixar passar batido, tá certo? E permitir que outros estudiosos possam desenvolver estudos. O Aleixo Garcia ele foi até onde? Chegou aonde? Chegou até no Império Inca? Como é que foi? Ele chegou na fronteira sul, ele pega o rio Picomayo, tá certo? Alguns advogam que ele pegou ali, vai para Santa Cruz de la Sierra. Mas olha só, ele vai para o Maio e chega na fronteira sul-oeste do Império Inca. Ele não chega no Potosí. Potosí é aquela grande mina de prata que abasteceu o mundo. Então, olha só, ali já tinha uma guarnição Inca. E ali é um embate. Ali é um embate, ele estava com 2.000 índios ali para uma guerra. Tá certo? Para uma guerra. Eles conseguem o quê? Vencer, trazer o quê? Uma parte dessas pratas. Ele está no país dando, manda, e ele é assassinado pelos índios paiaguás lá no Paraguai. Tá certo? Essa é a história. Tá certo? Então essa jornada, uma jornada épica, ela tem esse contorno até de tragédia, mas de certa maneira ela foi a porta de entrada para a descoberta das nações sul-americanas. Não é isso? Então foi daí que começou a ida do ouro ao Peru. Tá. Nosso tempo infelizmente esgotou, mas a história continua, né? São 500 anos de história que a gente vai tentar sintetizar aqui em outras entrevistas com você, com o Gilson, né, com outras pessoas que estiverem envolvidas nesse projeto, que eu acho... Não tem dúvida. Estou convencido que é da maior importância para a história, para, como você disse, para a formação, para a constituição, para a consolidação de uma identidade de Mato Grosso do Sul. Para as pessoas ficarem sabendo que o Mato Grosso começou pelo sul e não pelo norte, também não ia ter muita diferença, mas para nós há uma fundamental diferença, que é a diferença cultural, né, para a gente se identificar, para a gente conhecer e para a gente poder gostar mais ainda do nosso estado. Muito obrigado, Moacir, por sua participação no nosso programa. E o convite aqui para você cantar, né? Cantar
Piabiru, lá na nossa posse na Academia de Letras, no dia 3 de maio, tá legal? Um abraço forte para você, meu irmão, e até uma próxima Com muito oportunidade. prazer. Pode falar. Com muito prazer estarei com você lá. Obrigado, tá certo. Um abraço a todos. Muito bem, aí foi a entrevista do dia com o Moacir Lacerda, né, do projeto Aleixo Garcia, né, o projeto 500 anos de Mato Grosso do Sul, importante, né, e seria importante mais ainda se toda a imprensa de Mato Grosso do Sul tivesse, na sua parte cultural, focado nesse interesse histórico, que ele é fundamental para a gente descobrir, do ponto de vista histórico, antropológico e cultural, as nossas origens.